Olá, turma. Então, vamos retomar o assunto sobre o gênero textual carta aberta, né? O que eu vou fazer com vocês agora? Vou ler com vocês o texto 2. Eu quero que você preste atenção tanto no título, porque a partir do título você já consegue reconhecer qual o motivo, né, dessa carta, qual reivindicação eles estarão fazendo, tá? A quem eles estão enviando essa carta. Lembra que a carta aberta, ela apresenta uma solução, na verdade ela busca uma solução que vai apresentar um benefício a todos, tá? Então olha só, o título diz assim, esse texto para você acompanhar, ele tá na página 28, tá? É o texto 2, e ele diz o seguinte: mulheres negras de São Paulo entregam a deputados de São Paulo carta de apoio a mães e familiares de jovens vitimados pela violência do Estado. Então, percebeu? Você tem um grupo de pessoas, né, que identificou um problema naquela sociedade e que agora escreve uma carta aberta porque eles querem também chamar a atenção e levar essa informação, né? Está acontecendo algo que é grave, que é importante e precisamos de soluções, precisamos de mais segurança, por exemplo, tá? Então, começo assim, como é uma carta, tem ali a data e o local. Observa a estrutura. Então, diz assim, ó, dia 10 de outubro de 2017, às 18h30, a Lesp, Auditório Paulo Kobayashi, deve ser isso, né? E diz o seguinte: carta aberta das mulheres negras de São Paulo aos deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. E olha que interessante, até quando você escreve uma carta informando uma situação, solicitando, reivindicando uma solução, você precisa saber para onde você vai enviar, que esfera governamental você vai cobrar uma solução, né, para esse devido problema, tá? E ela começa apresentando, né, se apresentando. Então temos ali, nós, mulheres negras de São Paulo, integrantes de diferentes movimentos sociais, em apoio às mães e familiares de vítimas da violência e da letalidade policial do Estado, vimos por meio desta solicitar, observem essas palavrinhas, né, que são importantes na construção dessa carta aberta. Você pode, inclusive, sublinhar, grifar, tá? Então, ela continua falando, vimos por meio desta solicitar aos deputados, os estaduais, apoio e agilidade na votação de projetos de lei. Então, sublinhe isso aí, que isso também é importante. Isso aí já identifica, né, para você o que elas querem a partir dessa carta, tá? Então, você sublinhando aí, você continua. Que visam o quê? Minimizar a violência policial e garantir os direitos de assistência e reparação aos familiares que tiveram os seus filhos assassinados por policiais. Então, observe, aquele que deveria, né, trazer a segurança, cuidar ali da comunidade, da sociedade, está trazendo medo para essas famílias. Então, a partir desse acontecimento, elas se uniram e escreveram essa carta. Vamos para o próximo parágrafo. Vivemos um momento de exacerbação das práticas violentas, né, pelos agentes, olha só, do Estado, com operações diárias em comunidades, domicílios invadidos, cidadãos desrespeitados, violentados e mortos diariamente devido que à atual política de segurança pública, que é voltada para o controle social da população negra, pobre e favelada. Então, repara que na carta ela é bem específica, né? Por isso, é urgente que medidas sejam tomadas por parte do Poder Legislativo para agilizar a tramitação e votação de projetos de lei, como o PL 182/2015 e outras medidas detalhadas abaixo. Então, elas vêm descrevendo essas medidas, tá? Em números oficiais, de janeiro a junho de 2017, 459 pessoas foram mortas por policiais em São Paulo. Gente, repare isso aí, observe esse trecho que eu acabei de ler. Esse trecho pode ser uma argumentação? Pensa aí. Sim, lembra que eu falei que a argumentação são aquelas partes em que ela tenta provar, explicar, né, fundamentar a sua ideia? Então é isso, ó. Ela agora na carta,
Elas trazem o quê? Os números de mortes, de violências, né? Então existe um dado estatístico em que elas, antes de saírem escrevendo, falando qualquer coisa, colocando achismos, né? Achismo não leva ninguém a nada, então não adianta você querer criar um argumento em cima do nada, né? Então ela foi lá, buscou dados estatísticos, pesquisou e fez essa carta aberta com toda a sua fundamentação, ok? Continuando então a leitura, você pode sublinhar essa parte porque isso aí é uma parte que é argumentação. Na hora de você fazer as respostas lá, você já tem as indicações aí, tá? Continuando. É o maior número de pessoas vitimadas pelo Estado nos últimos 14 anos. Ao se tornarem vítimas, as mães e familiares não contam com o apoio do poder público, que lhes deve assistência psicossocial, reparação financeira, acompanhamento das investigações e direito à memória de seus filhos e filhas. Se o Estado falhou ao violentar, tem ainda falhado diariamente ao negar esses direitos, ok? Ainda na página 28. É preciso que o Estado seja responsabilizado por essas perdas. E para que isso aconteça, é necessário que os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo façam a sua parte e deem prioridade na pauta para projetos de lei voltados para as vítimas do Estado. Tá? Aí lá na página 29... ela tem o nome, né, dos envolvidos, aí ela relaciona, tá vendo? Ela lista também, ó, listamos algumas iniciativas legislativas que consideramos de extrema urgência para reduzir a violência policial e garantir melhorias nas investigações e na assistência aos familiares. Então você repara que elas não estão querendo qualquer coisa, elas sabem o que elas querem. E é interessante quando você escreve essa carta aberta, você saber aquilo que você quer reivindicar, solicitar. Tá legal, gente? Então, fica atento, sublinha, reconhece, marca. Tá? Lá na página 30, você tem um site onde você pode, né, entrar, saber mais sobre essas informações. É o Instituto da Mulher Negra, que é uma organização da sociedade civil fundada em 30 de abril de 1988. Ali, com certeza, deve ter informações mais específicas, tá? E na página 31, você vai, então, reconhecer as características desse gênero textual. Então, essa parte agora é com você. Você vai observar quem escreve a carta, para quem a carta foi escrita, o que está sendo solicitado nessa carta. Você vai ligar os argumentos, né, que eles utilizam, tá? Lembra que eu falei lá? Sublinha essa parte aí, pode ser argumento? Então, a solicitação feita na carta, ela trata de um problema individual ou social? O que eu falei lá dentro? Que a carta aberta, ela não é individual, ela não quer somente beneficiar a si próprio, né? Então, ela olha o quê? A necessidade daquele grupo que está vivenciando aquela situação, tá? E por que esse texto ele é considerado uma carta aberta? Então, você vai precisar justificar. Essa parte aí você vai fazer. Eu vou abrir lá na nossa plataforma em atividades, tá? E a gente vai depois fazer a correção dela. Tá certo?